Bom dia meus amigos, eu sou o Dr. Heleno Lopes. Hoje é sábado, dia 17 de setembro de 2022. Eu estou aqui na casa do meu amigo e irmão Jairo, no Passaré, em Fortaleza. Hoje eu vou dedicar esse vídeo para você, viu, Guilherme Fiuza, no programa Os Pingos dos Is, da Rede Jovem Pan de Rádio e Televisão. Olha, Guilherme Fiuza, eu escuto você e gosto muito. Você é um cara bem letrado, você é um cara escritor, você é eclético, você comenta bem, você usa bem a língua portuguesa. A sua história jornalística e autor de livros é uma excelente história, tá certo? Então, eu vou hoje fazer um comentário aqui, como eu faço todos os dias. Pouco importa que eu tenha bem pouquinha gente, porque eu sou um cidadão de 82 anos de idade, eu só enxergo para ver vulto, desde quando eu estava até com direito, e vou fazer 60 anos na atividade. Comecei na atividade em 1962. E depois eu me formei, perdi a vista antes de formar, enxergo com os olhos dos outros, e com a minha idade, exercendo a advocacia, eu quero dizer que eu escuto diariamente, assisto a Jovem Pan, tento assistir a CNN, mas aquela palhaçada ali não cabe em mim. Tento assistir ou ouvir a Rede Globo, a madrugada CBN, aquele Paulo Galvão e os comparsas da Globo. Ave Maria. Porque eu acho o seguinte, você vê que a TV Record, a TV Bandeirantes, que é a esquerda, as outras, a Rede TV, o SBT, eles podem não ser Bolsonaro, podem não ser democratas, mas eles são ecléticos, pelo menos, né? Aqui acolá o da pena aqui de uma besteira que ele devia ter vergonha. Tá certo? Senhor, desculpa aí. Olha, Guilherme Fiuza, eu vou fazer aqui uma análise. Eu gosto muito de ver o direito constitucional, aquilo que os juristas dizem, e eu digo mais do que eles. Digo porque eu vou a fundo. Em primeiro lugar, eu vou reprisar aqui o que eu tenho dito sobre o Daniel Silveira. Daniel Silveira, ele foi condenado por uma ordem de prisão em flagrante. Você vê no artigo 5º, 61 da Constituição Federal, você verifica que não existe ordem de prisão em flagrante. A prisão ou é em flagrante ou é por ordem judicial. Mesmo que mandado de prisão em flagrante permanente para caracterizar o crime continuado do artigo 71 do Código Penal não existe. Como se isso não bastasse, nós reprovamos o Arthur Lira, que descumpriu o parágrafo 2º do artigo 53, que atribuía a ele exigir o auto de prisão em flagrante para poder colocar em votação. Ele colocou em votação, manipulou o negócio e não deu certo. Falar nisso, eu vou me reportar aqui duas coisas como parênteses. Primeiro, o nosso grande presidente Bolsonaro, o único presidente da República que prega a democracia de verdade, contra a vontade daqueles ministros que querem a volta do larápio ao poder. Ele está viajando para Londres, para os funerais da Rainha Elizabeth. Olha a história como é. A nossa Constituição, ela diz que quando está vaga o cargo de presidente por ausência do país, quem assume é o vice-presidente. Na linha de sucessão, o presidente da Câmara Federal e depois o presidente do Senado. Nós lembramos agora o caso do Renan Calheiros. O presidente viajou. Vamos admitir que o Arthur Lira não tivesse viajado com ele, ou não fosse viajar com ele, porque o Rodrigo Pacheco é quem vai assumir. O
general Mourão, que é vice-presidente, ele vai fazer refúgio lá no Equador, salvo engano. É Equador. Equador é Peru, Lima, sei lá. Tem que ser fora do país. Porque se ele ficar em qualquer canto do Brasil, ele fica incompatibilizado para assumir, aliás, para tentar a eleição que se aproxima para o cargo de senador da República. Vamos dizer que o Arthur Lira ficasse no Brasil, ele não podia assumir, porque ele tinha uma denúncia recebida pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não vou dizer os artigos, porque eu quero dizer só as coisas mais interessantes. Aí, a partir do artigo 81 da Constituição, aí ele tem que, mesmo que ele não viajasse, ele não podia assumir, tinha que ser o Rodrigo Pacheco, porque o Rodrigo Pacheco ainda tem 4 anos. Vamos admitir por que eu digo semelhante ao Renan Calheiros. Vocês sabem que quando o Renan era presidente do Senado, foi exibida uma denúncia contra ele, foi uma ordem do Marco Aurélio de Mello, ministro aposentado hoje, mandando ele sair da presidência do Senado, porque na linha de sucessão ele não podia assumir. Uma vez que o Michel Temer era presidente e ele sempre que se ausentava do país, ele saía com o Rodrigo Maia, entendeu? E o cargo teria sido ocupado pelo presidente do Senado. Ele rasgou a ordem liminar do Marco Aurélio de Mello. Você vê como são as coisas. Vai Bolsonaro rasgar uma ordem judicial? Aí o que acontece? O Supremo, de repente, arranjou um jeitinho. Ele permanece na presidência do Senado, mas não pode assumir a presidência da República por vacância. Uma vez assumiu até a Carmen Lúcia, que é a 4ª da linha de sucessão. Zé Felipe, né? Outra coisa que eu estava dizendo, a respeito do Daniel Silveira. Isso é incrível o que foi feito com o Daniel Silveira, que a segunda oportunidade chegou para ele quando esse homiciou lá na Câmara Federal para não colocar as tornozeleiras eletrônicas, e Rodrigo Maia, ante o grito dos parlamentares que queriam mudar o voto e o grito daqueles que foram enganados e foram até constrangidos, inclusive a Magda Moffat, que era relatora, ele não atendeu esses reclames, porque o parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição daria permissão a ele para colocar no pauta e revogar. Aí veio o julgamento, vou falar do julgamento do Daniel Silveira. Quando o Alexandre de Moraes concedeu fiança para o Daniel Silveira, que eu não preciso nem dizer que o artigo 53 foi revogado pelo Alexandre de Moraes e pelos outros, né? Aí, ele quando deu fiança, o que é que ele fez? Eliminou o processo criminal. Porque se o crime, segundo o parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição Federal, a prisão tinha que ser em flagrante por crime inafiançável, nem houve flagrante, nem houve, para não dizer dele, o crime inafiançável. Que no momento que foi revogada a Lei de Segurança Nacional, que era o suporte dele, ele quis aplicar a lei mais branda, falando na teoria da ultratividade da lei penal, que está lá no artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Diz lá, a lei penal não retroagirá, a não ser para favorecer o réu. Chama-se isso teoria da irretroatividade da lei penal ou da ultratividade da lei penal para favorecer o réu. Ora, se ele eliminou o processo, dando fiança para o Daniel Silveira, é lógico que eliminou o processo criminal. Se o crime é afiançável, e agora? Bom, aí ele pega, bota em julgamento, existe um decreto de graça e indulto do Daniel Silveira, mesmo com a redação completa e a aplicação da súmula 9 do TSE, eles querem que ele não responda, não possa ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Eu não sei se ele desistiu. Me disseram que ele tinha desistido, não sei. O certo é que se ele recorrer e tudo, se eu fosse advogado dele, assim como se eu fosse advogado de qualquer pessoa ouvida
lá no plenário da CPI do Senado, vocês iam ver dentro da lei da Constituição o que o doutor Heleno Lopes faria ou tinha feito para demonstrar que o seu Renan Calheiros, o seu Omar de Assis e o seu Randolfo Rodrigues e mais outros, inclusive a Simone Tebet e o pessoal do G7 lá na CPI do lixo. Então, se eu fosse advogado dele, eu pegava o Instituto Constitucional, que nós temos 3 institutos constitucionais para a salvaguarda dos poderes da República. Se os artigos 1º e 2º tratam da autonomia, independência e harmonia entre os poderes, o artigo 142, eu pediria ao presidente da República, não o candidato, mas o presidente, para convocar o poder moderador, as Forças Armadas, para obrigar o senhor ministro-presidente do TSE registrar a candidatura do Daniel Silveira e ao Supremo para eliminar toda a pena dele, se eu fosse advogado dele. Porque se a Constituição tem 3 artigos, tem 2 artigos que são pesados mesmo. Eles são institutos democráticos, para salvar o Brasil da corrupção, do socialismo do Lula, que é comunismo, que o Brasil vem sendo ameaçado há muito tempo. Eles querem venezuelar o Brasil. Aí, o artigo 136, você já leu, que trata do estado de emergência, que é um instituto difícil, muito, precisa o voluntariado do Congresso Nacional para ele ser decretado. Ele é provisório, só responde por 30 dias com o Congresso. Tem outro difícil também de ser decretado, é o estado de sítio, do artigo 137. O poder moderador pode ser a convocação das Forças Armadas, que publica o decreto, nomeia o presidente do poder, ele nomeia o pessoal que compõe o poder e profere uma decisão liminar. Essa decisão liminar depois a intima o Supremo Tribunal Federal para poder se manifestar. Eu peço até para dizer a vocês que eu não gosto do golpe, não. Eu não prego golpe, eu prego democracia. Se a democracia não está sendo observada por ministro do Supremo Tribunal Federal, nós temos que pregar a democracia. E irmos de acordo com o nosso presidente, que é o maior democrata do mundo. Quem origina a violência são alguns ministros do Supremo. Bom, vamos adiante aqui. Agora, eu vou até dizer aqui uma coisa. O senhor Alexandre de Moraes ameaçou o Roberto Jefferson de prisão, de novo. É um desrespeito ao artigo 102, seus primeiros, salvo engano, ali na 4ª da Constituição. Roberto Jefferson pode ser constrangido por um ministro sem observância do processo legal, que é primeira instância, não tem foro privilegiado. Outra coisa, quando ele se rendeu aos empresários, olha que desculpa paridade. Quando ele decretou as medidas contra os empresários, ele entendeu que ele estava programando um golpe até o dia 7 de setembro. Se passou essa fase, aí não tem mais golpe, aí ele manteve o inquérito. É incrível, né? Tem outra coisa, tem mais coisas interessantes. Ricardo Lewandowski indeferiu liminarmente, isso aqui é o macho, um pedido de suspensão ou cassação do mandato do Bolsonaro, você que foi lá dele e do ministro da Defesa. Também requerer a prisão do Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, é de lascar, é ministro general do Exército 4 Estrelas. Deve ter sido o Randolfo Rodrigues, foi lá, o pessoal, sei lá, foi também indeferido. A Lindora Araújo, ela vem uma briga danada, demonstrando que querer dizer que a PGE não participa de inquérito, isso aí é horrível. O inquérito, bem verdade, é da autoridade policial. E o senhor Alexandre Moraes não é polícia para fazer inquérito. E mais, se tem um inquérito e o Randolfo Rodrigues requer dentro do inquérito o bloqueio das contas dos empresários, por que se atende o político, não se atende a representante maior do Ministério Público apenas a um degrau do Procurador-Geral? Tem outra coisa incrível que está acontecendo.
duas coisas, já. Você sabe da história, seu Guilherme Fiuza? Você sabe aquela história que o patrão chega para o empregado e você vai fazer isso, tudo contra a lei. Quando ele sai, o empregado dá um contorno para ele. Pois é. Assim aconteceu na gestão do Luiz Fux, prometeu alhos e bugalhos. Acho que o Alexandre Moraes depois deu um contorno para ele. Agora mesmo a Rosa Weber disse um bocado de heresia, dizendo que quem ataca a Constituição, quem ataca os ministros é porque não conhece a Constituição Federal. Eu acho que isso aí doeu na carapuça do Alexandre Moraes, do Luiz Roberto Barroso, do Edson Fachin. Outra coisa, deixa eu dizer aqui que tudo é de cabeça, a minha agenda é de cabeça. Eu não quero perder dois assuntos bons. Decora aí, Magno Malta e aborto. Porque eu quero fazer os parênteses, eu assisti a duas lives. Parece que era um canal esquerda ligado à CNN, não sei bem. Que o cara estava entrevistando o Lula, e o Lula dizendo que é inocente, e que o Sérgio Moro era um mentiroso. O Sérgio Moro pediu direito de resposta, e disse: o diabo com o Lula, você é mentiroso, eu lhe condenei, porque você foi envolvido, eu me convenci da sua corrupção, da sua lavagem de dinheiro, todas as duas vezes foram confirmadas pelo TRF da 4ª região, uma delas confirmada pelo STJ, e como é que eu sou suspeito do processo é nulo quando o outro processo foi julgado e presidido pela Gabriela Heitzmann, a outra juíza? Tudo isso é que viu, né? Já falei disso. Outro caso é o Lula. Diz que o Lula, deixa eu me lembrar aqui, o Lula próprio falar que é inocente. Rapaz, isso é incrível. Ele é inocente e que ele diz que vai se esconder do povo por questão de segurança. Por que ele se esconde? E os outros candidatos não se escondem. Bom, mas vamos aos dois assuntos principais dessa live. A Rosa Weber pregou a aplicação da Constituição Federal. Aí tem duas coisas incríveis. Ela mesmo vai botar em pauta o julgamento, parece que é um projeto, uma lei de aborto. Afora ainda outro projeto que está tramitando no Congresso Nacional para liberar o plantio da maconha em todo o Brasil e liberação das drogas. Vamos botar só o aborto. E depois o Magno Malta. Eu quero até que Guilherme Fiuza dos Pingos diz que você me passe o zap depois, me dizendo se você recebeu esse vídeo. Presta atenção. Isso aqui é subsídio de direito para você. Vamos falar do aborto. O aborto, eu vou encerrar com o aborto e com o Magno Malta. O aborto, ele está nos artigos 124 a 127 do Código Penal. São as variações do aborto simples, qualificado e tal. O aborto em concurso de pessoas, o aborto em crime continuado. E mais, o artigo 128, ao contrário do que eu ouvi, até por um membro da Jovem Pan, diz que a lei estabelece 3 formas de isenção da pena no aborto. Não é crime. Quando a mulher está na iminência de morrer, a mãe. O outro, vítima de estupro. E o terceiro, quando o feto é anicéfalo. O Código Penal só tem 2 modalidades: estupro e perigo de vida para a mãe. A terceira hipótese, que foi, eu acho certo, porque o Congresso não fez, só quem pode, ela está no artigo, não está no artigo 128. Ela está certa. Terceira hipótese, quando o feto é anicéfalo e tal. Está tudo certo. 128 do Código Penal. Esse dispositivo do Código Penal, ele não pode ser modificado, a não ser por emenda da Constituição Federal. Eu vou explicar a você por quê. Quando o artigo 5º da Constituição Federal, violado por vários ministros, nos seus incisos 4º, 6º, 9º, 54, 55 e 56,
quando eles violam esse dispositivo, e principalmente o caput do artigo 5º. Ora, o que é vida para os fins da Constituição Federal? É toda a vida humana. Esta Constituição assegura a todos os brasileiros, natal, estrangeiro, total, o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à vida, distinção de raça, sexo, tal. A vida. O que é a vida? A vida, ela nasce com a concepção do óvulo no útero da mãe, entendeu? Quando concebe a criança, depois de um relacionamento com o companheiro, ali, a partir dali, já tem vida. Aí o Código Civil vem no artigo 2º, a garantia da vida, a garantia do direito do nascituro. Ora, como matar uma criança no útero da mãe? Como? Se é uma vida, é uma vida. Uma mulher, quando está grávida, tem 2 vidas. Tanto é verdade que você pode fazer o exame de DNA na própria criança dentro do útero da mãe. Então, eu entendo que só uma Assembleia Nacional Constituinte poderia modificar esse artigo 5º caput da Constituição Federal, para poder revogar o artigo 2º do Código Civil e eliminar a regra total dos artigos 124 a 128 do Código Penal. Tá certo? Não é só o 128, não. Se é crime ou aborto, aí ficariam como crimes contra a vida somente o 121, que é homicídio, parágrafo 2º e 3º, 122, instigação ao suicídio, e 123, o infanticídio. Agora, aborto é crime de competência do Tribunal do Júri. Tribunal do Júri mantido pela nova Constituição de 88, no artigo 5º, 38, inciso 38. E ninguém ouve falar em júri. Por quê? Porque por aí existem as indústrias de aborto, não tem, o país não tem uma segurança definitiva para reprimir esse tipo de crime, porque mais violento é o Lula, mais violento é o assaltante, mais violento é o cara que prega o comunismo, mais violento é o cidadão que passa 16 anos no poder, somando ele, Michel Temer, Dilma, e faz o que fez com o Brasil. E ainda prega publicamente o venezuelismo do Brasil e da América Latina. Esse aqui é pior. Ele é o descondenado, não dizendo vocês aí dos perigosismos. Eu até vou mais além. Eu já disse que foi tudo calculado, e eu posso até dizer, eu posso estar errado. Quando o ministro Gilmar Mendes dizia que o Lula merecia um julgamento justo, ele estava calculando a prescrição do Lula exatamente para as eleições de 2022. Prescrição por quê? Que eu nunca vi na minha vida um colegiado desrespeitar o artigo 5º, 36 da Constituição Federal, que assegura o respeito à coisa julgada, que é lei entre as partes. E coisa julgada, o que acontece? Bem, os 4 processos de cessão de suspeição que se iniciaram em primeira instância, de acordo com os artigos 108 e seguinte do Código de Processo Penal, foram arquivados, julgados improcedentes e com sentenças transitadas em julgado. Aí vem no simples embargo de declaração, a Carmen Lúcia modifica o seu voto e atribui ao Sérgio Moro a condição de suspeito. Por que suspeito? Que anularia todos os atos dele. Atos decisórios. Olhe bem, o despacho que recebe a denúncia, ou seja, o crime começa a prescrever no dia fixado para o início da prescrição. Artigo 111, inciso 1º do Código Penal. 111. Aí, no momento que o juiz bota assim, e receba a denúncia de data desse despacho, começa a correr novamente o prazo de prescrição. Aí, calcularam tudo para anular tudo, porque anulando esse despacho, no somatório que eu peço ter sido o Gilmar Mendes, já existiam
6 anos entre o suposto crime e a data em que o processo chegaria à primeira instância em Brasília. Aí, o artigo 109, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º do Código Penal. 109, inciso 3º. A prescrição para esses crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, é de 12 anos. Aí o artigo 115 diz assim, 115. Prescreve o crime quando ao tempo do crime o réu era menor de 21 anos, ou ao tempo da sentença era maior de 70 anos. Ora, se não existia, a sentença foi anulada, prevaleceu o que? O crime, porque o artigo 117, inciso 1º do Código Penal, manda começar o prazo de prescrição a partir do despacho que recebe a denúncia. Vai ver essa daqui. Aí, tudo foi feito. Então, Lula não é inocente. Lula quer colocar o Brasil de novo em parceria com a Venezuela para o povo brasileiro e morar na vizinhança, que via vizinhança. Só tem o Paraguai e o Uruguai que estão se salvando, porque se estão salvando do comunismo. Chile está daquele jeito, a Argentina está pior. Colômbia já tem um guerrilheiro da presidência. A Bolívia tem lá o pessoal do Evo Morales. Venezuela, quem mais? Equador está mais ou menos, Peru não se fala. Ainda tem uma coisinha, né, pessoal? Então você quer pedir esmola, quer sair do Brasil pela fronteira para ir para outro país, é só você votar no Lula. Você vê a miséria dos venezuelanos, mas eles têm dinheiro para patrocinar o Foro de São Paulo, criado pelo Ciro Gomes, Lula, Fidel Castro, Hugo Chávez e com a parceria com as Farc da Venezuela em 1990. Farc quer dizer Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que é a maior organização do narcotráfico da América Latina. Bom, então, agora veja como Estero contou com a Rosa Weber. Primeiro, ameaçar o Roberto Jefferson de prisão, continuar com os processos de pessoas que não têm foro privilegiado. Wellington Macedo, Oswaldo Eustáquio, Roberto Jefferson, Zé Truvão, Alan Santos. E talvez a Sara Winter, que eu não sei, né? Bom, agora vejamos que o Magno Mota Paz é incrível. Ele pegado, ele contou com a Rosa Weber, com o Luiz Fux, sabe? Foi. Só que ainda está salvando a pátria lá, não é porque foram nomeados pelo Bolsonaro, não. É porque estão cumprindo o compromisso de cumprir a Constituição Federal. Vamos ver aí. Alexandre de Moraes começou a colocar aí em pauta, julgamento, e vai ser julgado até a outra semana, se o plenário do Supremo recebe, não sei se é denúncia ou o quê, porque se é assim, transforma o Magno Malta em senador da República a condição de réu em ação penal, por crime de difamação. Senhor, dizer isso, nós temos que ver duas coisas. Primeiro, quando se trata de pessoa privada, ou seja, eu sendo ofendido, caluniado, eu só posso propor uma queixa-crime, que a ação penal privada está lá no artigo 30 do Código de Processo Penal, dentro do prazo de decadência do artigo 38 do Código de Processo Penal. O Magno Malta não foi eleito, não é mais senador, parece que já está mais de quase 4 anos que não é senador. Não tem foro privilegiado, porque ainda que ele tivesse cometido esse crime, quando era senador, ele perdeu o foro, tinha que descer para a primeira instância. Mas quando se trata de calúnia contra ministro, Supremo, ministro de Estado, servidor público e tal, aí o crime é o quê? É de competência de um vara criminal comum em primeira instância. E só se procede, pode ser por queixa-crime do ofendido ou por representação criminal. Do mesmo modo que a queixa-crime, o sujeito fica decadente se não o exercer no prazo de 6 meses, artigo 38, nesse mesmo artigo 38 do Código de Processo Penal, está lá, decairá no direito de queixa ou representação
o ofendido, o seu representante legal, que não exerceu o direito de queixa no prazo de 6 meses. Aí está lá, gente, né? Bom, então, o artigo 145 e parágrafo único do Código Penal, 145 parágrafo único do Código Penal, diz lá, no caso do ministro sendo vítima, a preferência seria requisitar todo o material do crime dentro do prazo de 6 meses, não podia passar. A decadência está lá. E mandar para o Ministério Público processar o criminoso em primeira instância, porque ele não tem foro privilegiado. Está lá no artigo 102, inciso 1º e alíneas da Constituição Federal. E o senhor ministro Alexandre Moraes já passou por cima de muitos dispositivos do Código de Processo Penal, especialmente no flagrante do Daniel Silveira, artigos 302 a 306 do Código de Processo Penal, e o desrespeito à Constituição Federal, a prerrogativa do presidente em conceder indulto graça, nos termos do artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, e artigo 734 do Código de Processo Penal. Sem se falar que é elementar o que se aprende nos bancos acadêmicos. Extinguiu-se a pena principal, extingue-se as acessórias. Aí, eu acho que, eu não sei se eu ouvi errado, que o Bolsonaro botou um decreto todinho, dizendo pena principal, acessória, tal, tá de uma por uma. Mesmo que não tivesse, teria que forçosamente ser aplicado o princípio de que não se pode manter o fruto bom quando se derruba a árvore. O que é a árvore? É a pena principal. Os frutos são as acessórias. E mais outra coisa, já foi simulado no TSE, extinta a pena principal, extingue-se as acessórias. Eu acho que está bom, tá de conversa, pessoal. Guilherme Jusa, todos os dias, olha, você sabe que hora eu me deito? Quando o papagaio me chama para botar para dormir, por volta de 5h30, 6 horas, eu me deito e escuto parte dos pingos dos is. E só vou saber do resto na madrugada que eu me levanto, diariamente 2 horas da manhã. Apesar da minha idade, estou no exercício da advocacia, eu sou o doutor Elendor. Se você passa um zap para mim, que eu vou lhe mandar esse vídeo agora, eu quero que o mundo inteiro aprenda direito, que é o meu hobby, é o que eu gosto. Para mim, tanto faz ter um só assistido como 1000. Ouviu aí o Marcos Almeida em São Paulo, a Caixa Rio de Janeiro, doutor Paulo Urano em Fortaleza, doutor César Pio em Viçosa do Ceará, o J. Evangelista lá em Taitira, no sertão central do estado do Ceará, o doutor Rômulo em Fortaleza, o doutor Gladstone Pedro de Holanda lá em Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos, o nosso amigo Bruno lá em Lisboa, Portugal. Bom dia para vocês, olha lá meu WhatsApp. Obrigado a vocês, viu, pessoal? Feliz domingo, feliz fim de semana, melhor, né? Eu digo até um bom dia, boa tarde, boa noite, porque alguém pode estar assistindo no horário noturno, ninguém sabe. Por isso eu digo meu WhatsApp, 85 é o DDD, 999-45-3883. Quero agradecer e dizer, é a maior felicidade que eu tenho, é falar, é ensinar, é passar o que eu sei de direito para quem quer ouvir ou quer assistir as minhas lives. Obrigado a vocês. Guilherme Jusa, sou seu fã do Zé Maria Trindade, do Augusto Nunes, da Ana Paula Henke, do Vitor Brown. Eu não gostei do Peter, mas ele está fazendo o papel dele. Papel, eu até reputo um pouco papel sem futuro, sem respeito. Eu acho que ele devia mandar, faça como esse Diogo Chelsea, né? Aqui eu cumprimento, que ele começou querendo fazer um bocado de besteira, mas está até bonzinho, está meio eclético. Bom dia para vocês, até segunda-feira próxima. Obrigado. Obrigado a vocês aí, que o meu assistente aqui está cochilando e eu acordar. Bom dia, até segunda-feira. Acaba do viu, né?